Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de física, para repassar para vocês, através dessa videoaula, o material que foi repassado pelo Google Meet. E eu convido vocês para a gente fazer uma retrospectiva do assunto que a gente começou a estudar lá atrás, em fevereiro, quando ainda estava nas atividades presenciais, para que a gente possa retomar, fazendo uma recapitulação. Então, a gente vai retomar este assunto, eletrostática, que é o assunto do terceiro ano, ok? Começando aqui com o conceito de eletricidade. Nós sabemos que a matéria, todos os corpos é constituído, a matéria em si é constituída de átomos, né, que são pequenas partículas, e todo átomo ele tem no seu núcleo e ao redor tem uma região chamada eletrosfera, onde tem a partícula chamada elétron, e no seu núcleo tem a presença dos prótons e dos nêutrons, tá certo? E a eletricidade está associada a todo o estudo dos fenômenos associados com as cargas elétricas, podemos dizer que é eletricidade. Mas o que é eletrostática? A eletrostática refere-se ao comportamento das cargas elétricas em repouso e seu estudo engloba os processos de eletrização, campo elétrico, força eletrostática e potencial elétrico. Então, estes assuntos, processos de eletrização, que nós já até estudamos, eletrização por atrito, eletrização por contato, eletrização por indução, noções de força eletrostática, que é o próximo assunto, lei de Coulomb, campo elétrico e potencial elétrico. Esses são os assuntos que nós vamos abordar aqui no nosso terceiro ano. Aí a gente se pergunta, mas como que as coisas são feitas? As coisas são feitas de átomos, né? Como eu falei agora há pouco, os átomos são pequenas partículas que constituem a matéria e está aí a sua representação. Tem uma região central chamada núcleo. No núcleo nós temos duas partículas, os nêutrons e os prótons, e uma região onde as partículas se movimentam, que são os elétrons. Muitos foram os modelos de átomos, né? O atual leva em conta o princípio da incerteza. Não somos encontrados em endereços certos, mas em regiões prováveis. Então, esses são os diversos modelos atômicos, né, existentes. Falando ainda do átomo, no núcleo do átomo existem basicamente dois tipos de partículas: os prótons, que têm carga elétrica positiva, e os nêutrons, que não têm carga elétrica. E os elétrons, que giram em torno do núcleo, têm carga elétrica negativa. Isso aí nós já estudamos, a gente está revendo aí. Agora vamos ver o conceito de carga elétrica. Carga elétrica é uma propriedade ligada à natureza de um corpo, responsável pela interação elétrica entre os corpos, ou seja, ou os corpos vão ser atraídos, ou vai haver uma repulsão, ou eles vão se afastar um do outro. Então, existem partículas menores que os prótons e nêutrons. Então, a carga elétrica é uma propriedade ligada à natureza de um corpo que é responsável pela interação entre os corpos. Ou vai haver uma força de atração. Quando as cargas elétricas são iguais, há uma força de repulsão. Elas se afastam. É o que acontece quando a gente tenta aproximar dois ímãs, né? Cada ímã tem uma carga elétrica positiva de mesmo sinal, por exemplo, mais e mais, ou carga elétricas de mesmo sinal negativo, menos e menos. Ao tentar se aproximar os dois ímãs, a gente vai sentir uma força de repulsão. E quando eu faço uma experiência de atritar uma flanela num pedaço de plástico e depois aproximar esse plástico de pequenos pedacinhos de papel, eu vou observar que o plástico vai atrair os pequenos pedaços de papel. Então está havendo ali uma força de atração. Para entender melhor o princípio de atração e repulsão, cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas elétricas de sinais contrários se atraem. Então, mais e menos se atraem e menos, no caso aí da figura,
se afastam, né? Então, cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, cargas elétricas de sinais contrários se atraem. Princípio da conservação da carga elétrica. No sistema eletricamente isolado, é constante a soma algébrica das cargas elétricas. Então, dá para se saber a quantidade de carga elétrica de um corpo, né? Atribuímos a formulazinha Q igual a N vezes E, é a fórmula que a gente utiliza para calcular a quantidade de carga elétrica de um corpo, ou o número de elétrons presentes nesse corpo, tá certo? Nós estudamos também no semestre passado, aplicamos até essa formulazinha, Q igual a N vezes E. E o princípio da conservação da carga elétrica é carga elétrica de A mais carga elétrica de B é igual a carga Q' de A mais Q' de B, ou seja, a soma das cargas elétricas de dois corpos, né, resulta num novo valor para essa carga elétrica, numa nova quantidade de cargas elétricas para ela. Processo de eletrização. Nós estudamos que existe 3 processos de eletrização: eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Eletrização por atrito. Pelo atrito, que a gente pode chamar também de esfregação, entre dois corpos, os elétrons são transferidos de um corpo para outro de acordo com a série triboelétrica. Ao final do processo, os dois corpos ficam eletrizados com carga de sinais contrários. O que é importante a gente saber na eletrização por atrito? Quando a gente esfrega um corpo no outro, por exemplo, aí da figura, uma flanela de pano, ao esfregar com um tubo de ensaio de laboratório de plástico, quando eu esfrego a flanela de pano nesse tubo de plástico, vai haver uma transferência de elétrons. As únicas partículas do átomo que se movimentam são os elétrons. Então, quando um corpo transfere elétrons para outro, né, aquele corpo que perde elétron, ele fica carregado positivamente, porque a quantidade de prótons vai ser maior. Aquele corpo que recebe elétrons, ele vai ficar carregado negativamente, porque vai haver ali um excesso de elétrons. Então, ao final do processo de eletrização por atrito, eu terei corpos eletrizados com carga de sinais contrários. Um corpo fica eletrizado positivamente e o outro corpo eletrizado negativamente. O segundo processo de eletrização é a eletrização por contato. Quando se faz contato entre um corpo carregado e outro neutro, quando é que um corpo está carregado? Ou quando ele tem excesso de prótons ou excesso de elétrons. Ou ele está eletrizado positivamente ou eletrizado negativamente. E quando é que um corpo é neutro? Quando ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Então, quando se faz um contato, ou seja, encosta o corpo eletrizado em um corpo neutro, o excesso de cargas em um dos corpos se distribui pelo sistema único. Quando separa-se novamente os corpos, a carga líquida fica dividida entre os dois, não necessariamente ao meio. Ao final do processo, os dois corpos ficam carregados com carga de mesmo sinal. Então, quando eu aproximo um corpo carregado, positivamente ou negativamente, um corpo neutro, vai haver uma transferência de elétrons, de forma de que, ao final do processo, ambos os corpos ficarão eletrizados com cargas de mesmo sinal, positivamente ou negativamente. E o último processo de eletrização é a eletrização por indução, que ela acontece pela aproximação de um corpo carregado, que a gente chama de indutor. Todo corpo carregado, ou seja, eletrizado positivamente ou negativamente, a gente chama de indutor. Induz-se uma separação interna de cargas em um corpo inicialmente neutro, que é o induzido. Aterra-se convenientemente o induzido e depois afasta-se o indutor. Ao final do processo, o indutor e o induzido estão carregados com carga de sinais contrários. Então, pode haver uma eletrização de corpos através apenas da aproximação. Não precisa ter contato, como foi os dois processos anteriores. Por atrito, esfrega-se um corpo no outro e ambos ficam eletrizados com cargas de sinais contrários. Por contato, toca um corpo carregado positivamente ou negativamente, há uma transferência de elétrons. Ao final do processo, os dois corpos ficam carregados com cargas de mesmo sinal. E na eletrização por indução não há
contato, apenas uma aproximação. Ao aproximar um corpo carregado, que a gente chama de indutor, com um corpo neutro, que a gente chama de induzido, vai haver uma transferência de elétrons, de forma que no final do processo ambos ficarão carregados com cargas e sinais contrários. Então, a eletrização por atrito e indução, no final do processo de eletrização, eles ficam carregados com cargas de sinais contrários, e por contato ficam carregados com sinais iguais. E para a gente adentrar no assunto novo, nós vamos começar a partir de agora a lei de Coulomb. Coulomb foi um cientista onde ele passou vários anos estudando que através das forças de atração e repulsão de cargas elétricas, era possível calcular a intensidade dessa força, baseando-se nos produtos das cargas elétricas dividido pelo quadrado da sua distância. Então a lei de Coulomb fala o seguinte: as forças de atração ou repulsão entre duas cargas elétricas pontiformes são diretamente proporcionais ao produto das cargas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância que os separa. Então, relembrando aí o princípio de atração e repulsão. Cargas elétricas e sinais contrários se atraem, como vocês estão vendo aí à direita. Corpos eletrizados positivamente, ao aproximar de corpos eletrizados negativamente, mais e menos se atraem. Corpos eletrizados com cargas iguais se afastam, que é o caso aí do segundo exemplo, mais e mais se afasta. Então é possível calcular essa força e interação entre as cargas elétricas. A gente vai utilizar essa formulazinha aí, ó. Essa é a formulazinha que nós vamos utilizar nos nossos exercícios para fazer esse cálculo. O F representa a intensidade da força elétrica. O K a gente chama de constante eletrostática. Por que é uma constante, professor? Porque ele terá o mesmo valor. Sempre o valor de K vai ser sempre, para todas as questões, 9 vezes 10 elevado à nona. O Q é a carga 1, o Q maiúsculo, e o Q minúsculo, carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Alguns livros trazem a fórmula assim: F é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. E outros livros trazem a representação da primeira carga com o Q maiúsculo e a representação da segunda carga, o Q minúsculo. Ok? A gente vai ver mais um pouquinho dessa fórmula lá na frente. A intensidade da força de interação eletrostática, que a gente chama de força elétrica, representada por Fe, entre duas partículas eletrizadas, é dada pela seguinte fórmula, né, que a gente viu no slide anterior. Força eletrostática, Fe, é igual constante eletrostática, K, sempre vai ter o valor 9 vezes 10 à nona, vezes carga 1, vezes carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Essa distância ela tem que ser dada, obrigatoriamente ela é dada em metros. Se por acaso ela estiver em centímetros, eu tenho que transformar ela em metros. Aí a gente vai lembrar aquilo que nós estudamos no início do ano, conversões de unidades de medida. Como transformar centímetros em metros, ok? O K é a constante eletrostática do meio. O Q maiúsculo e o Q minúsculo são as cargas elétricas. Se eu quero calcular a interação entre duas cargas elétricas, né? Se um é positivo ou negativo, vão se atrair. Qual a intensidade da força? Se um é positivo e a outra é positiva, vão se afastar. Repulsão. Qual a intensidade dessa força de repulsão? Então, sempre vai ter duas cargas elétricas. E o D é a distância entre as partículas. Essa distância tem que ser dada em metros. Atenção, né? Observe bem aí. A intensidade da força elétrica é diretamente proporcional ao produto dos módulos das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as partículas. Muitas questões sobre este assunto, ele não pede para você calcular a fórmula, ele pede para você explicar a fórmula, é exatamente o que tem aí. A intensidade da força ela é diretamente proporcional ao produto, ou seja, a multiplicação das cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as partículas, porque ela faz uma multiplicação das cargas e divide pela distância. Aí tem algum exemplo aqui, ó. Vamos resolver. Sejam duas partículas eletrizadas com cargas Q igual a 2 microcoulomb,
né? Nós sabemos que a intensidade da carga elétrica é dada em Coulomb, mas tem seus submúltiplos também. Quando aparecer esse símbolo microcoulomb, que vocês estão vendo aqui, 2 microcoulomb, você vai multiplicar o valor por 10 elevado a menos 6. Assim você está transformando microcoulomb em coulomb. Então, carga é igual a 2 microcoulomb, ou seja, 2 microcoulomb, você vai, para transformar isso aqui em coulomb, você vai multiplicar o 2 sempre por 10 elevado a menos 6. Ok? E a outra carga elétrica tem esse seguinte valor aqui, ó, menos 3 nanocoulomb. Toda vez que aparecer nanocoulomb, que é igual a menos 3 nanocoulomb, você vai multiplicar o valor por 10 elevado 10 elevado a menos 9. É o valor do nanocoulomb, 10 elevado a menos 9, ok? Tais esferas estão no vácuo e a distância entre elas é 1 metro. A distância que separa essas duas... É como se eu tivesse 2 corpos eletrizados, ó. A primeira carga é 2 microcoulomb, então é positiva. A segunda carga é menos 3 nanocoulomb, então ela é negativa. Quando uma carga é positiva e outra é negativa, há uma força de repulsão ou de atração? Quando as cargas têm o sinal contrário, há uma força de atração. Então é possível calcular qual a intensidade dessa força de atração, tá certo? Então a gente calcula a intensidade da força elétrica que uma carga exerce sobre a outra, que é a constante eletrostática. O valor da constante eletrostática sempre vai ser esse valor. Geralmente nas questões vem trazendo o valor do carro. 9 vezes 10 a nona. Newton por metro quadrado por coulomb ao quadrado. Agora vamos ver a solução. Ó. Veja aí. Eu tenho a carga 1, 2 microcoulomb. Então, para transformar em coulomb, eu multiplico por 10, 2 vezes 10 a menos 6. Toda vez que vier microcoulomb, você tem que transformar em coulomb. Sempre multiplica por 10 a menos 6. No caso é 2 microcoulomb. 2 vezes 10 a menos 6. Sempre que tiver nanocoulomb, você multiplica por 10 a menos 9. 3 nanocoulomb. 3 vezes 10 a menos 9. Professor, por que lá na questão era negativo? Menos 3 nanocoulomb. E na solução eu não uso o sinal de menos. É porque na fórmula para calcular a intensidade da força, a fórmula é a seguinte: intensidade da força é igual a constante eletrostática vezes carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Essas cargas elas estão em módulo. O que significa isso? Elas sempre você vai considerar que elas são positivas, mesmo que na enunciado da questão venha dizendo que é menos, mas na hora de substituir a fórmula sempre você vai usar o sinal positivo. A distância é 1 metro, como vocês estão vendo aqui, ó. E o valor da constante eletrostática no sistema internacional de unidades, sempre esse valor aqui, K igual a 9 vezes 10 a nona. Pela lei de Coulomb, aplicando a fórmula, está aqui a fórmulazinha, ó. Força eletrostática é igual a K, constante eletrostática, vezes carga 1, que eu chamei de Q maiúsculo, vezes carga 2, que eu chamei de Q minúsculo, dividido pela distância ao quadrado. Agora é só substituir, ó. Vamos lá, força eletrostática é igual valor de K, esse valor aqui. Constante eletrostática, no lugar de K, substituir por 9 vezes 10 a nona. Vezes carga 1, o valor da primeira carga é 2 vezes 10 a menos 6. Vezes carga 2, o valor da carga 2 é 3 vezes 10 a menos 9. Dividido pela distância ao quadrado. Distância ao quadrado, distância é 1, tá vendo aqui? 1 ao quadrado. Depois que você substituir, você vai multiplicar de uma vez, ó. Aqui, ó. 9 vezes 2 vezes 3.
Você vai multiplicar o 9 vezes 2 vezes 3. 9 vezes 2 vezes 3 vai dar 54. E você vai multiplicar as potências de 10. 10 elevado a nona vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a menos 9. Você vai usar uma propriedade da potência. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base 10 e multiplicação de potência, soma os expoentes. Você vai somar 9 menos 6, 3. 3 menos 9, menos 6. Então, o resultado é 54 vezes 10 elevado a menos 6 e a unidade de força no sistema internacional é Newton. E, se você quiser, você pode voltar uma casa decimal, voltando uma casa decimal de 54, diminui um valor no expoente. Geralmente, às vezes na questão, você chega no resultado 54 vezes 10 a menos 6, mas lá nas opções vai ter essa opção aqui, 5,4 vezes 10 a menos 5. Por quê? Porque a gente voltou uma casa decimal. Voltando uma casa decimal no 10 elevado a menos 6, vai ficar 5,4 vezes 10 a menos 5. Tá certo? Então essa é a resposta. Então a gente vai fazer muitos cálculos, né? Eu vou gravar vídeo aula explicando melhor direitinho esses cálculos. Por enquanto a gente vai fazer só ficar na parte inicial. Não se preocupe que eu vou gravar uma videoaula mostrando todos os exemplos, tá certo? Então, finalizando aqui, lei de Coulomb. Em 1785, Coulomb fez uma série de medidas. Mediu as forças elétricas entre duas pequenas esferas carregadas. Ele descobriu que a força dependia do valor das cargas e da distância entre elas. Então, tá aí a fórmulazinha mais uma vez. Intensidade da força elétrica é igual a constante eletrostática K vezes carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Lembrando que essas cargas elétricas aqui elas estarão em módulo, sempre serão positivas. Então o F é a força elétrica e a unidade de medida no sistema internacional é newtons. O Q é as cargas, é a quantidade de carga elétrica 1 e carga elétrica 2. O D é a distância, sempre tem que ser dado em metros. Se por acaso vier em centímetro ou em alguma outra unidade de medida, você tem que transformar em metros. E a constante eletrostática sempre vai ser esse valor, 9 vezes 10 elevado a nona. Tá certo? Então a gente finaliza nosso momento aqui, nossa aula, e eu vou propor aí uma atividade com 3 questões para que vocês possam tentar responder. Se tiver mais dúvidas, pesquisem, né, e tentem responder essas 3 questões que vêm a seguir. Como eu falei, na próxima videoaula eu vou estar explicando melhor a aplicação dessa fórmula, que é a lei de Coulomb. Um abraço a todos e até a próxima.